Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um dos cantos mais sombrios do universo de Vampiro à Máscara para examinar o clã Nosferatu. Ah, sim. A primeira imagem que eles evocam é quase universal, né? Medo, repulsa, aquela figura do monstro no esgoto. Exato. Mas o material que a gente tem aqui, um guia bem detalhado sobre o clã, sugere uma história muito mais complexa. Nossa missão é justamente essa: olhar para além da aparência grotesca e entender quem realmente são essas criaturas. É uma inversão de expectativas fascinante, sabe? A fonte deixa claro que a maldição deles, a aparência hedionda, é a chave para tudo. Como assim? Ela os isola, mas também os liberta das vaidades e das políticas superficiais da sociedade vampírica. O que a gente descobre ao analisar a história deles é que essa fraqueza aparente virou o alicerce de um poder imenso. Um poder baseado em quê exatamente? Em segredos, resiliência e numa compreensão das sombras que nenhum outro clã possui. Eles não são só monstros, são os mestres do invisível. Certo, vamos desempacotar isso então. Começando pelo momento que define cada um deles. A transformação, o abraço. Sim, O material é brutalmente descritivo sobre esse processo. Não é uma mudança sutil, é uma aniquilação da identidade física. exato. É uma desfiguração completa e dolorosa. A fonte descreve como a vítima é tomada por uma dor lancinante, como se os ossos estivessem quebrando e se realinhando de formas antinaturais. Nossa, E quando a dor para, a pessoa que existia antes, bom, ela se foi, pelo menos visualmente. O reflexo no espelho é o de um estranho, um monstro. e os exemplos que a fonte traz são de pesadelo. Fala de uma corcunda que surge, de dentes que crescem para fora, rasgando os lábios. Olhos que se afundam, cabelo que cai em tufo, sabe? Deixando o couro-cabelo à mostra. Os dedos se alongam, as unhas viram garras, e tem casos que o nariz simplesmente desaparece, deixa uma cavidade no rosto. As pernas podem se curvar, o que torna o simples ato de andar um esforço grotesco. A conclusão de quem vê isso é inevitável, né? Se parece com um monstro, deve ser um monstro. E o fascinante aqui é que esse julgamento superficial é o erro mais perigoso que se pode cometer no mundo dos vampiros. Por quê? Porque é justamente por serem descartados, por serem subestimados pela aparência, que os Nosferatus foram forçados a se tornar os seres mais engenhosos, mais inteligentes e, no fim, mais influentes das noites. Faz sentido. A exclusão social os obrigou a desenvolver outras coisas. Exatamente. A aprimorar a mente, a percepção, a astúcia. Eles não podiam competir no salão de festas, então. Bom, aprenderam a dominar os porões e os becos, onde o poder real é negociado de verdade. Mas essa maldição é tão específica, tão poética na sua crueldade. A fonte diz de onde isso veio? Não parece algo aleatório. E não é uma história clássica de hubris, de orgulho desmedido. A fonte nos apresenta a figura de Absimiliarde, o fundador do clã, o antediluviano. Absimiliarde. E o irônico é que ele era o oposto de tudo que o clã se tornou. Um caçador de uma beleza estonteante, quase divina, e completamente obcecado pela própria aparência. Nossa, que irônico. Então a maldição não foi um acidente, foi uma lição. Quase uma fábula sombria. Exatamente. Uma lição que falhou terrivelmente. A história conta que Absimiliarde, na sua vaidade, ficou furioso depois de ter o rosto arranhado numa caçada. Uma coisa mínima, imagino. Mínima. Mas para ele foi uma catástrofe. A senhora dele, a vampira Zila, para ensinar uma lição sobre superficialidade, o amaldiçoou com a feiura. E ele não aprendeu. Não aprendeu. Em vez de olhar para dentro, ele se quebrou. Se tornou recluso, amargo e profundamente paranoico. Fugiu para os lugares mais inóspitos do planeta. Tipo a Antártida, ou o fundo do oceano, só para não ter que encarar a própria imagem ou ser visto por outros. Uma paranoia que, pelo que eu entendi, da fonte não ficou contida nele. Ela se espalhou para toda a linhagem, certo? Sim, como um veneno na corrente sanguínea do clã. Na loucura dele, Absimiliar chegou a uma conclusão terrível. Qual?
A única maneira de talvez reconquistar sua beleza e obter o perdão de Caim, o primeiro vampiro, seria apagar a sua própria mancha da história. E essa mancha, para ele, era toda a sua descendência. Peraí, ele decidiu que precisava exterminar o clã Nosferatu inteiro. Exato. Isso levanta uma questão importante. Como é que um clã inteiro sobrevive quando o próprio Criador, um ser de poder inimaginável, quer ativamente a sua aniquilação? Certo, então, o fundador do clã quer exterminar a própria linhagem. Como isso se manifesta na prática? Ele mesmo sai caçando os descendentes um por um? Pior. Na sua covardia e paranoia, ele não se expõe. A fonte descreve a criação dos Nictuco. Nictuco? Pense neles como o esquadrão de extermínio pessoal de Absimilhard. São os filhos diretos dele, tão ou mais monstruosos que os outros Nosferatu, mas fanaticamente leais a ele. E com uma única missão. Uma única missão: apagar seus irmãos da existência. São uma ameaça interna, uma caçada que nunca termina. E essa caçada tem efeitos reais no mundo. É daí que a fonte tira a conexão com figuras do folclore, tipo a lenda de Baba Yaga na Rússia. Exatamente. O guia sugere que a temível bruxa Baba Yaga seria, na verdade, uma Nictuco poderosa e antiga. A presença dela e a sua caça implacável seriam a razão pela qual a população Nosferatu na Rússia é tão pequena. Eles foram sistematicamente erradicados. Exato. Isso mostra o quão real e constante é essa ameaça. Eles não são caçados só por outros vampiros que os temem, mas pela própria família. O que torna a sobrevivência deles algo ainda mais impressionante. Tem uma frase na fonte que me chamou a atenção. Quando a Gehenna chegar, os Nosferatu serão os primeiros a estar debaixo da terra. Ah, sim. À primeira vista, parece que eles serão as primeiras vítimas, né? É uma interpretação comum, mas o significado é o oposto. Não quer dizer que serão os primeiros a morrer, mas sim os primeiros a saber que o fim está próximo e a já estarem seguros em seus refúgios. Ah, entendi. É a metáfora perfeita, como ratos que sentem o navio afundando muito antes dos marinheiros e são os primeiros a abandonar a embarcação. Para eles, sobreviver não é só um instinto, é uma arte complexa. Exige muito planejamento, imagino. Planejamento, redes de informação, planos de contingência, uma percepção aguçada do perigo. É uma ciência. Essa capacidade de antecipar perigos, de tecer essa teia de sobrevivência, exige uma inteligência estratégica imensa. É quase como jogar um xadrez tridimensional, onde é preciso prever os movimentos do inimigo com semanas, meses, talvez anos de antecedência. Sem dúvida. E sabe, é interessante notar que quem se sente atraído por universos complexos como este, de RPGs e narrativas profundas, geralmente é um público mais criativo e inteligente, muito envolvido com leitura e estratégia. Sim, é verdade. É um perfil que, curiosamente, tem muito em comum com quem precisa de foco e disciplina para estudar para provas importantes. Seja para um vestibular, um concurso público, uma carreira militar, a prova da OAB ou a residência médica. A mentalidade é a mesma, né? É a mesma. Absorver muita informação, identificar padrões e traçar a melhor estratégia para vencer. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcombi.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E essa ideia de preparação, de transformar conhecimento em vantagem, é o cerne da filosofia Nosferatu. Eles não têm o luxo da força bruta dos Bruja ou da influência social dos Ventrui. Certo. Então eles se tornaram os melhores estrategistas da noite. E falando em preparação e em usar conhecimento oculto para levar a melhor, como eles exercem esse poder estratégico? Se não podem intimidar pela aparência ou seduzir com o charme, qual é a moeda de troca deles? A moeda mais valiosa que existe na sociedade vampírica: segredos. Informação. Exatamente. Eles se tornaram os espiões, os informantes, os hackers por excelência. A invisibilidade literal e social deles dá acesso a lugares e conversas que outros nem sonhariam.
Eles ouvem tudo, veem tudo e coletam informações sobre todos. E com isso eles chantageiam, manipulam. E o mais importante, se tornam absolutamente indispensáveis. A fonte dá algum exemplo concreto de como isso funciona? Sim, um bem claro. Imagina que um príncipe, o governante vampírico de uma cidade, cometeu um crime contra as tradições. Tipo, criar um filho sem permissão ou algo pior. Algo que poderia destruir a reputação dele. Exato. O Nosferatu que descobre isso não precisa fazer um escândalo. Ele simplesmente garante que o príncipe saiba que ele sabe. E com essa informação, o Nosferatu assegura a própria segurança, a do clã dele na cidade, e pode até pedir favores que moldam a política local. Ninguém quer ter um Nosferatu como inimigo, então. Ninguém. Não por medo de um ataque físico, mas por pavor do que ele pode revelar. E o mais curioso é como a fonte mostra que eles modernizaram essa coleta de segredos. Eles não estão só nos esgotos, estão na internet. Aparentemente, eles têm uma rede de informações exclusiva chamada ShrekNet. Exatamente. O que mostra que, mesmo entre monstros milenares, o senso de humor pode ser um pouco sombrio e, pelo visto, datado. Com certeza. De espionagem mais eficientes do mundo. É o paradoxo Nosferatu. Uma fachada que beira o ridículo, escondendo um poder letal. E essa rede transcende facções, pelo que eu li. Sim, e isso é o mais importante. Um Nosferatu da Camarilla e um do Sabá, inimigos mortais em qualquer outra circunstância, podem trocar informações na ShrekNet se for para garantir a sobrevivência do clã contra uma ameaça maior, como os Niktuku. A lealdade ao clã vem primeiro. Essa visão de monstros como mestres da informação é fascinante. Se esse tipo de análise aprofundada sobre universos complexos é interessante, esta é uma ótima hora para mostrar apoio curtindo e se inscrevendo no canal, para continuarmos a explorar esses temas. Isso quebra completamente o estereótipo do monstro isolado e irracional. Totalmente. Mas essa figura do espião high-tech também não é o único perfil dentro do clã, imagino. De forma alguma. Seria um erro pensar neles de forma monolítica. A fonte dedica uma boa parte a explorar essa diversidade. Um dos melhores exemplos são os Nosferatu da seita do Sabá. O que eles têm de diferente? Eles são igualmente monstruosos, mas muitos deles têm uma filosofia radicalmente diferente. Eles rejeitam o principal poder do clã, a ofuscação, que permite que eles se escondam. Mas por que rejeitar uma habilidade tão vital para a sobrevivência deles? Por uma questão de orgulho e de rebeldia. Eles veem a ofuscação como um presente do criador amaldiçoado deles, Absimiliard. Usar seria aceitar o papel de vítima, de algo que precisa se esconder. Então eles abraçam a monstruosidade. Exato. Eles se especializam em animalismo para comandar enxames de ratos e baratas como seus olhos e ouvidos, e em potência, a força sobre-humana para se tornarem predadores aterrorizantes. Eles não se escondem do monstro, eles se tornam o monstro. Perfeito. E essa diversidade também se reflete em quem eles escolhem para o abraço. Não é uma questão de encontrar pessoas feias, né? O clã é, acima de tudo, pragmático. Exatamente. A aparência pré-abraço é irrelevante. O que eles buscam é utilidade. A fonte menciona que eles procuram pessoas com recursos. Que tipo de recursos? Um ex-jornalista que sabe como extrair informações, um engenheiro de sistemas que pode navegar nos esgotos digitais, um sem-teto que conhece cada centímetro da cidade subterrânea, ou até um ator falido que, apesar da nova aparência, ainda entende de performance e manipulação. Cada novo membro é uma ferramenta. É um recurso que fortalece o clã como um todo. E sendo os párias da sociedade, faz sentido que eles busquem alianças com outros grupos marginalizados. Sim! É uma consequência natural da existência deles. O guia destaca alianças frequentes com os malcavianos, que são vistos como loucos e imprevisíveis. E com os gangrel também, né? Que são considerados selvagens demais. Exato. Eles formam uma espécie de aliança dos excluídos. E o que isso significa no grande esquema do poder vampírico? Não é só um clube de apoio para os rejeitados, imagino eu. Longe disso. Isso revela uma regra fundamental de poder no universo de vampiro. A verdadeira influência não está com os donos do poder em suas coberturas de luxo. Mas sim com... Quem?
com os despossuídos que controlam o fluxo de informação vindo das ruas. Os Ventrue e os Toreador estão jogando damas nos salões deles, enquanto os Nosferatu, Malkavianos e Gangrel estão jogando xadrez 3D no escuro. E como isso funcionaria na prática? A percepção distorcida prevê a reação paranoica do príncipe a essa ameaça, antecipando os movimentos dele. E o Gangrel? E um Gangrel usa sua conexão com os animais da cidade para criar uma distração no momento crítico, talvez um apagão causado por animais roendo cabos essenciais. Juntos, eles podem desmantelar uma estrutura de poder inteira sem nunca declarar a guerra aberta. É assim que os excluídos tomam o poder. Exatamente. Resumindo nossa análise, fica claro que os Nosferatus são a definição de não julgar um livro pela capa. Eles são forjados pela perseguição, definidos pelo pragmatismo. E são mestres em um jogo que a maioria dos outros vampiros nem sabe que está sendo jogado. Eles pegaram a pior maldição imaginável e a transformaram na sua arma mais poderosa e sutil. Exato. O material que a gente analisou descreve um clã que não apenas sobrevive, mas prospera nos espaços invisíveis do mundo, usando a informação como a arma definitiva. O que nos leva a uma reflexão final, imagino. Sim, numa era em que dados são a moeda mais valiosa, em que a informação é poder de uma forma que nunca foi antes, quem seriam os Nosferatu modernos? E que segredos eles estariam coletando dos esgotos digitais em que todos nós navegamos?